Amados e amadas, queridos irmãos em Cristo, eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho, para testificar a vocês a quão grande obra que o Senhor fez na minha vida. Deus mudou a minha história, Deus escreveu uma nova história para a minha vida, mesmo eu não estando na fila. Eu quero me apresentar a você. Esse é o canal Embaixadores de Cristo Oficial e você já vai entender um pouquinho mais sobre quem eu sou e sobre qual é o propósito deste canal. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Eu me chamo Anne Caroline, eu tenho 34 anos, eu sou serva do Deus Altíssimo, eu sou esposa do Daniel, eu tenho um casal de filhos, respectivamente de 11 e 6 anos, uma menina e um menino. Eu ministro a palavra desde 2017 para a glória de Deus. Eu fui chamada para evangelizar, levar a palavra do Senhor, tanto pessoalmente quanto na internet, através deste canal, através das redes sociais. Não pense que eu estou aqui por mérito, não pense que eu estou aqui porque eu quero, eu estou aqui grata, alegre ao Senhor, mas por obediência, por um direcionamento e feliz com Jesus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu louvo a Deus, eu canto, alguns cantam, chamam de cantar, de ministrar o louvor, desde criança, quando eu fui apresentada na minha infância através da minha avó materna. E eu já vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. Foi assim inesperado, e aos 13 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Meus pais não são cristãos, apesar de conhecerem, mas eles não são membros, né? Eu não nasci em berço evangélico, eu não tive uma referência espiritual e até muita orientação espiritual dentro da minha casa, apesar que eles não são pessoas ruins, não são pessoas que praticam coisas erradas, coisas ocultas dos meus pais, esotéricas não, mas também não me ensinaram muito sobre o mundo espiritual. Então eu tive uma mãe na fé, que foi a minha avó materna, e um pai na fé, que foi o meu tio, também materno, que já dorme no Senhor. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 13 anos e eu digo que foi muito importante e essencial e vital para a minha vida espiritual e para mim voltar aos caminhos do Senhor, porque depois que eu fui batizada, um tempo depois, o meu pai me proibiu de ir na igreja. Por cuidado, não por maldade, nem por não entender, mas ele, eu era adolescente, indo para a igreja com uma vizinha ou uma líder passando, Era um bairro muito pobre, um bairro perigoso, uma periferia no interior. É uma cidade pequena de Santa Catarina, mas muito violenta. O índice de violência dela na época não era pouco, e eu morava em um dos bairros mais violentos, para não dizer o mais violento. E o meu pai me proibiu de ir na igreja. Eu procurava ser esforçada, e depois do batismo do Espírito Santo eu sentia tanto assim, tão forte aquela chamada, como se fosse um grito dentro da minha alma, um desejo de fazer algo para o Senhor, e eu não entendia. Porém, eu recebi o revestimento após buscar, orar. E outro dia eu conto para vocês como foi a busca e como eu recebi a bênção do batismo com o Espírito Santo aos meus 13 anos, mesmo sem ter descido as águas ainda. Ter sido batizada com a água, Então, um tempo depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, meu pai me proibiu, e depois que ele me proibiu, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Na minha adolescência, eu me desviei. E desviada dos caminhos do Senhor, eu comecei a fazer coisas, a me misturar com pessoas, em bolinhos, em grupinhos, ali, coisas da adolescência. E por eu ser a irmã mais velha de 6, eu sempre fui muito para frente, muito independente. Sempre quando precisava ir no mercado, a minha mãe dizia que era para mim ir. Sempre quando tinha que ligar para alguém, eu ia lá no orelhão.
quando tinha que fazer alguma coisa, minha mãe sempre me ensinou tanto a tirar um extrato quando meu pai viajava e tinha que mandar algum recurso para nós ali, que era muito pouco, mas ele quando tinha que mandar, então eu era assim, minha mãe trabalhava, eu cuidava dos meus irmãos e era difícil, mas eu quero contar um pouquinho sobre quem eu sou e depois eu continuo com um pedaço do meu testemunho. E ali nesse momento que eu me afastei dos caminhos do Senhor, na minha adolescência, eu conheci o meu futuro marido, que eu não imaginava que seria ele, eu não imaginava que Deus tinha um plano. Eu tentei sair fora dos caminhos do Senhor, mas Deus já tinha preparado alguém para mim. E Deus preparou essa situação, eu conheci ele e pouco tempo a gente foi se conhecendo. E passou um tempo, a gente foi morar junto, a gente mudou de cidade, fomos morar juntos. Eu conto para ele, eu falo para ele que contudo, ele também era muito sofrido, mas contudo eu tentava sair um pouco da vida que eu levava, no sentido de ser, não poder fazer o que eu gostava, que era ir na igreja, eu não podia sair para lugar nenhum, claro, pela minha idade, mas a minha cabeça era mais madura. A minha idade biológica sempre foi mais madura do que a minha idade cronológica, do que a idade que eu tenho, devido às responsabilidades que eu já tinha. Então, nós fomos morar juntos. Depois da minha juventude, nós nos casamos. E quando nós nos casamos, nós já começamos a ir na igreja. E ali nós começamos a ir na igreja porque o meu pai me proibiu. Então, uma das primeiras coisas quando a gente foi morar junto, eu falei, eu preciso voltar para a igreja. Eu sinto saudade de louvar a Deus. Mas eu estava no pecado, eu estava afastada de Deus, afastada da oração, afastada da minha vida com Cristo, mas eu sentia tanta saudade de voltar aos pés de Jesus e do meu jeitinho. Eu creio que graças a misericórdia de Deus ter me revestido com o Espírito Santo, eu tinha aquela sensibilidade ainda que algo maior me chamava. E juntos ali, para mim sair da miséria também, que era na minha casa, porque realmente 6 filhos, o meu pai tinha um emprego de CLT, né, de carteira registrada, nessa época ele já não viajava mais, e a minha mãe trabalhava muitas vezes como diarista, né, na limpeza de alguma casa que aparecia, mas ela não podia ter nada fixo porque tinha bastante criança, né? E eu também já trabalhava na limpeza de alguma casa de alguma professora, ajudava alguma tia que precisava, ou ajudava minha mãe quando ela precisava, mas ficava muito com os meus irmãos, cuidava deles, fazia o que eu podia. E quando nós na juventude nos casamos, eu comecei a trabalhar e mudamos de cidade, né? E ali eu comecei a pelo menos ter uma casa junto, né, com meu esposo, ter uma casa muito simples e ter o básico pelo menos, né? Uma pia, poder comprar, ir no mercado fazer uma compra. E ali a gente começou a lutar, a batalhar e depois de casado, passou um tempo e ele era do mundo, então foi bem difícil, mas pela bondade e misericórdia de Deus, isso é um outro testemunho. Eu ganhei ele para Jesus, para encurtar essa parte, eu quero mais me apresentar mesmo, então, para você entender que eu tinha tudo para não estar aqui, Jesus fez uma obra muito grande na minha vida e assim como ele fez na minha vida, ele pode fazer na tua também. Ele pode mudar a tua história e escrever uma nova história para tua vida. Deus me deu um esposo, ganhei meu esposo para Jesus. Hoje, depois de frequentar algum tempo juntos, mas hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, ele é um obreiro da casa do Senhor, faz a obra junto comigo na nossa igreja local. Eu não vou citar nomes, mas no sentido que aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, nós procuramos fazer na nossa simplicidade. E nós somos membros de um ministério pentecostal no Brasil há aproximadamente 10 anos, para a glória de Deus e tudo para a glória de Deus. E nesse meio tempo a nossa vida
profissional, eu fui empresária do ramo do comércio por aproximadamente 12 anos, né? Depois que as coisas foram começando a caminhar, a gente sempre lutando e batalhando juntos. Mas há 2 anos eu abri mão de ser empresária, abri mão de trabalhar fora, eu abri mão de trabalhar no comércio, como a gente trabalhava. E também é outro testemunho, mas não é para agora, mas é muito testemunho, muita coisa que Deus fez na nossa vida. E há 2 anos eu dedico a minha vida inteiramente para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu dedico a minha vida ao meu chamado e ao meu ministério, onde o meu primeiro ministério é cuidar da minha família. O nosso primeiro ministério é Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa, como a palavra diz. Em Jerusalém começa a obra. Então, eu dedico a minha vida hoje cuidando da minha família, fazendo o meu chamado, fazendo a obra na minha igreja local também, porque nós precisamos ser membros do corpo de Cristo, ministrando a palavra de Deus e adorando a Deus com a minha vida e com o meu louvor, para a glória de Deus. Eu sou professora na Escola Bíblica Dominical, eu sou teóloga de nível básico, eu não me aprofundei até nos tantos estudos, mas o básico não é básico, é uma base e é muito importante para quem ministra a palavra de Deus. Então, para mim entender mais, foi muito importante nos dedicar a estudar, a aprender a palavra de Deus. É essencial porque a palavra diz crescer em graça e em conhecimento. Não é só graça, não é só buscar coisas do Espírito, mas também nos aprofundar no conhecimento com as ferramentas que Deus coloca na nossa mão. Então, tudo isso que eu contei para vocês conta um pouquinho de quem eu sou. Então, quando você vê os meus vídeos, saiba que você está vendo alguém improvável. Quando você compartilhar os meus vídeos, saiba que você está vendo alguém que as pessoas diziam: vai ser qualquer coisa, não vai ter família, vai cair no mundão, vai ser uma meretriz, vai ser uma coitadinha, vai ser uma pessoa uma pessoa sem futuro. Porque as filhas daquela casa, que era a casa dos meus pais, nós passávamos fome muitas vezes, nós passávamos necessidade. Eu sentia a barriguinha roncar desde criança e eu falo isso e eu choro porque Deus não deixa faltar nada para mim. Deus não deixou faltar nada. Deus me tirou de uma pobreza tão grande. Deus me tirou. Eu não sou abastada de dinheiro, mas eu vivo bem com aquilo que eu tenho. Graças a Deus, não faltam as coisas na minha geladeira, no meu armário, e eu sei o que é faltar, eu sei o que é sentir vontade de comer, quer ver doce. Nós não tínhamos dinheiro para comprar um doce. Eu via meus irmãos pedindo leite e nós não tínhamos. Eu conversando com uma das minhas irmãs, ontem inclusive, e ela falou assim, sabe, uma tia nossa um dia perguntou, falou, tal dia é teu aniversário, o que você quer de aniversário? Ela falou, tia, eu quero um pacote de leite para mim tomar um café com leite. Eu ia de vizinho em vizinho, muitas vezes, em um eu pedia o café emprestado, o outro eu pedia o açúcar. Eu via minha mãe era muito jovem, ela tinha problemas com anticoncepcional, ela não podia tomar contraceptivos, ela passava mal, muito mal. E dava problemas mesmo nela, de saúde, sérios. E nisso, ela saiu também do interior muito profundo, vamos dizer assim, ela não entendia nem como nascia uma criança. E ela teve 6 filhos, ela não teve ninguém para orientar, ela cresceu em casa de família, longe da sua mãe. E também é outra parte do testemunho, mas hoje eu quero contar para vocês quem eu sou. Hoje eu quero contar para o mundo todo ouvir que Deus fez uma obra tão grande na minha vida. Deus me deu tudo aquilo que eu não tinha. Inclusive,
não me deixar faltar nada. Eu tinha tudo para ser miserável, porque eu era. Nós passávamos por uma miséria tão grande. E o meu pai trabalhava, minha mãe, eles corriam atrás. Era uma maldição hereditária, uma maldição de miséria tão grande que vocês não podem imaginar. Talvez quem passou, sabe? Eu via meus pais lutando, meu pai lutando, minha mãe com uma depressão profunda. A minha mãe teve um dia que às vezes o meu pai, para conseguir uma situação melhor, ele ia para a cidade grande até um ponto, a gente ia junto. Mas chegou um ponto que 6, e depois que eles ganharam um terreninho para construir a meia água, eles ganharam. O meu pai falou, é melhor vocês ficarem. Daí a minha mãe ficava com a gente, ele viajava e em outra cidade trabalhava, voltava magrinho, sofrido muitas vezes. E eles eram muito jovens. A minha mãe com 30 anos, ela tinha os 6 filhos já. E ali fez aquela cirurgia para não ter mais. E sempre sofrendo. E a minha mãe emagreceu muito uma época, e de tanto ver que mãe... Eu era a irmã mais velha, eu vi tudo. Dói o meu coração, porque muitas vezes meus irmãos pediam alimento e não tinha. Eles pediam fruta e não tinha. Eles pediam leite e não tinha. Quando tinha café preto para tomar, que era o básico que dava para comprar com o ganho do meu pai. Ali nos anos 2000, mais ou menos, era muito difícil as coisas. Para mim estudar foi muito difícil. A gente não tinha caderno, a gente vivia de caridade, nós vivíamos de doação. Nós não passávamos frio porque um se reunia daqui, outro dali e levavam roupa, levavam blusa, era uma calça de um, o tênis do outro. Hoje, para a glória de Deus, aonde tinha dificuldade, Deus supre as nossas necessidades. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Então, as pessoas olhavam pra gente, nossa, essas meninas, elas não vão ser nada. Nós éramos em 3, nós somos em 3 meninas e 3 meninos. Então, eu sou a mais velha e foi muito difícil porque com tantas dificuldades tinha tudo pra gente ser pessoas erradas, ser pessoas que corriam pro erro, ser pessoas que roubavam, ser pessoas que, ser mulher da vida, ser qualquer coisa, menos serva do Senhor. Ainda mais quando eu conheci o meu futuro marido na época, era um rapaz também do mundo, envolvido com bebida, veio de uma família totalmente desestruturada também, com dificuldades ali, né, que não teve o pai e a mãe ali juntinho para criar ele sofreu também, ele trabalhava desde cedo, então tinha tudo para dar errado, tanto o meu casamento quanto a minha criação. Os meus pais, eles eram muito honestos, eles são honestos, trabalhadores, pessoas humildes. Então foi daí que Deus me tirou. E para me colocar aqui nesse canal com 3 milhões, quase 4 milhões de seguidores. Isso é Deus, gente. Para abrir essa porta e colocar e trazer os seguidores, é Deus que faz. Não sou eu. Não é mérito meu, porque isso é Deus. Se você está me vendo aqui hoje, eu tive tantos livramentos de ser atropelada, o carro parar 10 centímetros na minha frente. Certa vez nós morávamos em São Paulo e era uma avenida. E eu estava com muita vontade. São Paulo, dependendo da cidade, era bem calor. Eu estava com muita vontade de comer um sorvete. E tinha algumas vizinhas que tinham criança e tinha uma sorveteria do outro lado da avenida. Na época, né? Isso em 90 e alguma coisa ali. E eles atravessaram a rua, aquela família, e eu ficava olhando, nossa, que coisa boa que deve ser esse sorvete. Nossa, que sorvete bonito. Criança, passei tanta vontade de ter as coisas, tanta vontade de comer as coisas, de ter uma boneca, um ursinho, um brinquedo. E meus pais não podiam dar, tadinhos. Então eu cresci e nessa situação do sorvete, eles atravessaram a rua, a menina voltou. Eu
aquele sorvete caiu no meio da estrada, daquela avenida, que era tipo uma BR, assim. Caiu, eu só lembro daquele sorvete caído naquelas 2 faixas amarelas, bem no meio. E eu desci correndo, assim, da frente da casa, e eu falei pra menina, você não vai pegar o sorvete? Ela falou, não, eu não vou. Eu falei, eu posso pegar? Ela falou, pode pegar. Eu atravessei correndo, olhando para aquele sorvete, com a minha boca, com água na boca, salivando para comer aquele sorvete, caído no chão. E ali eu atravessei. E a hora que eu atravessei, eu não olhei para os lados. Eu fui correndinho e juntei aquela casquinha de sorvete no chão. E quando eu estava voltando, assim, hipnotizada por aquele sorvete, era de morango, eu lembro. Hipnotizada por aquele sorvete que eu juntei do chão. Uma vontade de comer aquele sorvete, eu não olhei para atravessar. E vinha um carro, eu lembro até hoje, era um Celta branco. E aquele carro vinha em alta velocidade, porque fazia assim, e eu estava mais ou menos na baixada, era quase um morrozinho antes. E aquele carro veio, e eu fiquei hipnotizada, parada, travada ali. Eu tenho certeza que ali foi um livramento de morte que Deus me deu. Era para mim estar morta. Não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era pequena. Era um domingo à tarde, meus pais estavam dormindo, provavelmente, que meu pai descansava. Estavam dentro de casa e eu estava ali pela frente da casa. E aquele carro veio freando de longe, eu só lembro aquele barulho assim, sabe, daquele freado. Longe, 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 e aquele carro ia me jogar longe. Ele ia bater em mim e ia me jogar. Mas ele parou aproximadamente 10 centímetros na minha frente. Eu não entendia, porque às vezes eu me questionava, mesmo criança eu me questionava, eu falava, Deus, por que eu nasci? Por que eu nascer? Por que o Senhor não me levou? Desde o meu nascimento, o inimigo, tem outro vídeo no canal que eu conto do testemunho de quando eu nasci. Então, era para mim ter sido abortada, era para mim ter sido tirada. E eu crescendo, e eu passando fome, muitas vezes, vontade das coisas. Mesmo meu pai trabalhando no pesado, muitas vezes ele não recebia, parecia uma coisa, chegava no dia do pagamento, não pagavam ele. E ele era esforçado, ele é muito esforçado até hoje. E ali aquele carro parou muito perto de mim, o motorista desceu assim pálido. E só depois que ele parou, ele me pegou pela mão, ele me tirou do meio da rua. E só veio aquele carro, porque se viesse outro atrás e batesse, eu não estaria aqui para contar. Foi um dos testemunhos que Deus me guardou. Eu tenho certeza que Deus colocou um anjo ali na minha frente e falou, não, eu tenho um plano na vida dela. Então eu já quero aproveitar e dizer para você que se você não entende qual é o propósito da tua vida, você não entende por que Deus guardou a tua vida em tantas vezes que você teve situações perigosas que você passou, quem sabe muitas situações na tua vida. Eu tinha tudo para ser uma pessoa envolvida com droga, bebia um pouco na minha adolescência, tinha tudo para ter me perdido, mas Deus tinha um plano na minha vida, assim como tem um plano na tua vida. E ali Deus me guardou, nessa situação em São Paulo. Deus me guardou, depois, nós voltamos para essa cidade do interior de Santa Catarina. E lá no interior de Santa Catarina, a vida era sofrida também e foi muito difícil. Então eu quero te dizer que o Senhor me escolheu e o Senhor te escolheu. E se eu estou aqui nesse canal não é por um mero acaso. Foi porque Deus me deu muitos livramentos e Deus escreveu uma linda história para mim e para a tua vida. Deus me deu filhos abençoados, um esposo abençoado, um servo de Deus. E Deus me colocou aqui para trazer uma mensagem de esperança para você. Eu não sei o que você passou na tua vida. Eu não sei como foi a tua infância, eu não sei como foi a tua adolescência, mas você está olhando para alguém improvável. Você está olhando para alguém que passou pela miséria, que passou pela humilhação, que as pessoas falavam, essa daí não vai dar nada, não vai ser ninguém. Mas eu estou aqui como serva do Deus Altíssimo, filha amada, escolhida pelo Senhor, assim como você, filho amado, filha amada.
Não desista. A minha mãe, com aquela depressão profunda, tinha noites que ela dormia com uma faca de serra próximo da cama dela, assim, normal. E no outro dia ela acordava chorando. E ela falava: filha, você entende, você tem que ajudar a cuidar dos teus irmãos. Eu sempre ajudei a cuidar deles no que eu podia. Ela falava: mãe, não tá aguentando mais. Eu não estou aguentando mais ver vocês passando dificuldade. A minha mãe lutou muito. A minha mãe sempre lutou e continua lutando. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, a minha mãe não ficou dependente de remédios. Ela inclusive foi internada em uma clínica. Minha mãe é um milagre. Mas enquanto a minha mãe estava doente, às vezes nós estávamos em São Paulo, às vezes nós estávamos no Paraná e não tinha muita comunicação com o telefone, mas eu tinha a minha avó materna, que ela orava, ela fazia campanha de oração. Então eu agradeço a Deus também pela vida da minha avó materna, pela vida da minha avó paterna também, uma mulher de fé, de superação. Ambas se superaram, mas eu lembro muito que a minha avó, a mãe da minha mãe, ela fazia campanha de oração. E ali orando pela vida da minha mãe. E Deus alcançava a minha mãe, mesmo sem telefone, sem internet, sem nada. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a minha mãe também, muito sofrida, ficou órfã com 5 aninhos, foi morar na casa de família, assim, de pessoas que disseram que iam ajudar a cuidar dela. Mas ali ela cuidava de 3 crianças, ela limpava uma casa de 24 peças. E a minha mãe, que era empregada doméstica, conheceu o meu pai ali, que era o jardineiro. O jardineiro oficial deles faltou e o meu pai, ele foi lá, um jovem, né? E ali eles se conheceram, mas também com vidas muito difíceis, sem estrutura familiar nenhuma. E desse casal que Deus uniu, a patroa da minha mãe, quando a minha mãe, eles casaram, foram morar junto. Quando a minha mãe engravidou, ela falou: não, essa criança vai nascer cega. Então você está olhando para alguém que enxerga muito bem, graças a Deus. Alguém que caminha, que se mexe, tá? Eu não tenho problemas físicos, graças a Deus. Mas uma das crianças que a minha mãe cuidava teve rubéola. E a minha mãe teve febre e foi no médico. A patroa dela levou ela no médico em uma clínica particular. Ela com aquela febre da rubéola também. Estatísticas dizem que quando uma grávida tem rubéola é 99% de chance que a criança nasça cega, né, com deficiência visual, ou fique numa cadeira de rodas, né? Então eu sou um milagre. Deus escreveu uma história para minha vida e Deus não me permitiu nascer cega. Deus me deu saúde e é uma bênção de Deus isso para minha vida. Então eu tinha tudo para não estar aqui. A patroa da minha mãe levou ela naquela clínica e naquela clínica marcaram o aborto, marcaram tirar aquela criança. A minha mãe era leiga, não entendia, tinha essa patroa dela como uma referência de mãe, que ela se criou ali desde os 10 aninhos, ela já foi morar com essa família. E ela já tinha 18, 19 anos, iam tirar, porque era uma doutora, e ela falou: vamos tirar essa criança que ela vai nascer com problema. A minha mãe: tudo bem, você que bem no comecinho da gestação. E ali eles marcaram o dia e a hora para me tirar do ventre da minha mãe. Minha mãe também não era cristã, nessa época minha avó materna não conhecia o evangelho, minha mãe também não, inclusive hoje ela acredita, mas eles não são membros, né, de nenhum ministério. E o meu pai se incomodou com aquilo e foi em um outro doutor. E Deus usou a vida do meu pai para perguntar para aquele doutor se era isso mesmo. O doutor confirmou, falou: olha, vai ser uma grande chance que ela seja cega e fique numa cadeira de rodas, mas ela vai nascer com vida. Então o meu pai foi e confrontou essa patroa da minha mãe, o patrão dela, que hoje também já é falecido na época, né? E são de outra cidade e tal. E ali
o meu pai falou, não vão tirar a criança, mesmo que nasça com problema, ela vai nascer e a gente vai. Então, essa pessoa que vos fala é um milagre. Eu tinha dia e hora para ser tirada desta terra, mas Deus, mesmo meus pais não sabendo, mas Deus tinha um plano na minha vida e hoje eu estou aqui para contar que Deus faz, que Deus, Ele é um Deus fiel e que Deus guarda e que se Deus tem um plano na minha vida, se Deus tem um plano na tua vida, se esse vídeo chegou até você é porque Deus tem um plano na tua vida, não é por acaso. Deus, Ele não age no acaso, Ele age com um propósito. Mas tenha calma, tenha paciência, porque Deus também não age na pressa. Deus, Ele age na perfeição. Então, aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com perfeição. E no tempo de Deus é perfeito. Ali, depois, quando eu nasci saudável. Todo mundo fala que eu era um bebê muito gordinho, com bastante saúde. E tudo para a glória de Deus, mesmo sem meus pais saberem, Deus tinha um plano na minha vida que na minha infância, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo que Deus tinha um plano na minha vida. Eu estou aqui para me apresentar. Eu espero que você compartilhe esse testemunho com alguém que você precisa, que você me conheça, que você acompanhe o canal e que você se deixe ser usado por Deus. Tome uma decisão de fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que pode ter certeza que o lugar mais seguro de todo o universo é o centro da vontade de Deus, e eu estou aqui porque eu escolhi estar no centro da vontade de Deus, apesar de ser uma improvável, apesar de o meu esposo ser uma improvável, apesar de o mundo dizer que nós não seria nada, mas eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é. Eu não sou nada mesmo, mas Ele é. Eu sou pequena, mas o meu Deus é grande. Eu não faço nada, mas o meu Deus faz. E eu quero te convidar a ser um embaixador de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios. Primeiro vamos falar aqui em 1 Coríntios 15 e 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil, que o seu trabalho não é vão no Senhor. Então, evangelize, deixe like, compartilhe, porque tudo que vocês fizerem através desse canal é para a glória de Deus, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Esse canal é inspirado na palavra de Deus e lá em 2 Coríntios 5 e 20 vai nos dizer assim, 5 e 20, agora, portanto, não sou só eu, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo e quando dizemos reconcilie-se com Deus. Aleluia. Então, reconcilie-se com Deus, seja também embaixador de Cristo, divulgue o reino e a palavra de Deus nessa terra. E o Senhor seja glorificado na tua vida, assim como Ele é glorificado na minha. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te dê esperança, fique firme, porque o Senhor vai completar a boa obra que Ele começou em você e na tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.